Boa noite, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Life, o seu primeiro e único podcast no Instagram. Eu sou o Ricardo Tostes. Para quem não sabe, o Pod Life terá episódios semanais todas as terças-feiras, às 8 da noite, aqui no meu perfil do Instagram. Logo após encerrarmos o episódio, ele estará nas principais plataformas de áudio. Para encontrá-los, basta acessar o link do meu perfil. Não deixem de curtir e comentarem aqui na nossa live. E peço que compartilhem essa live para o máximo de amigos possível. E também não deixem de me seguir aqui no Instagram. O convidado de hoje tem 38 anos, é nascido e criado em Itaperuna, é mestrando em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão, pós-graduado em Bancos de Dados, Gestão de Risco e Cibersegurança, atua como assistente técnico em forense digital, contabilidade grafotécnico, é perito auxiliar da Justiça do Tribunal de Justiça dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, é perito criminal ad hoc pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, possui certificados em documentoscopia e grafoscopia, computação forense, recuperação de dados, forense e mobile, investigação forense na internet, forense, imagens, áudios e vídeos, análise e extração de dados do WhatsApp, crimes cibernéticos, análise, observação e detecção de comportamentos suspeitos. Hoje eu tenho a honra de conversar com o perito forense digital Peterson Faria. Cadê? No baizinho, na câmerazinha ali. Isso aqui? Isso. Fazer o quê? Aceitar. Esse aqui? É. Foi não. Vai de novo. Eu tô adicionando o Peterson à live, pessoal. Boa noite. Boa noite, Peterson. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Muita tecnologia para mim. E para mim, para você é independente de tecnologia, né? E eu que não sou. Muito obrigado, Peterson, por ter aceito esse convite, de fazer parte desse projeto meu. Peterson, para a gente começar, começa um pouquinho falando sobre, se apresentando e falando do seu trabalho. Beleza. Primeiro, agradecer aí a oportunidade, né? Parabenizar aí por esse projeto aí que está iniciando, já está um grande sucesso aí. Pessoal comentando. A gente precisa de mais podcasts assim para conhecer. Eu vi que tem bastante profissões aí diversas, né? Muito bacana. Bom, como você apresentou, né? Meu nome é Peterson Faria. Eu atuo como perito judicial e também em outras áreas, né? Também como assistente técnico, como você bem comentou aí, como uma perita ad hoc, né? Que é quando às vezes um delegado tem uma determinada demanda e a legislação prevê que ele pode nomear um perito extra-quadro, né? Para atuar. Então eu também faço alguns trabalhos, né? Auxiliando aí a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e sempre trabalhei nessa área de informática e nos últimos anos tenho me dedicado mais à questão de perícias, né? Peterson, você pode falar um pouco para a gente o que é perícia?
Fala um pouco sobre a profissão do perito digital forense. Bom, o perito digital, agora ainda mais, né, com essa pandemia aí que tem acelerado, o professor aí no comentário aí, sou mestrando em sistemas aplicados em engenharia e gestão, né? Também é o principal, né? Então, com essa questão da pandemia, né, e tudo mais, tem assim avançado, né, a questão informática, já era uma grande realidade para todos nós, né? E a questão da pandemia só acelerou o processo. Então, a gente tem hoje aí audiências virtuais, processos digitais, alguns tribunais que ainda não tinham sistemas digitalizados estão se adequando, alguns tribunais que ainda não tinham aderido ao PJE, né, que é o sistema de processo eletrônico, já estão migrando. Então, e hoje a gente vê tudo é digital, a questão de contratos, antigamente eram todos manuscritos. Hoje a gente já vê a predominância aí de contratos, né, assinados digitalmente. Então, hoje é tudo digital. Todo mundo está com celular, smartwatch, né, Alexa, toda essa parte aí, né, de tecnologia. E a gente automaticamente, né, os delitos também acabam seguindo para esse caminho, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado aí, constante estudo, né, constante evolução para acompanhar essa tecnologia, né? Peterson, e o que faz um perito digital? Qual é a diferença da profissão perito digital para aquele perito que vai à cena de crimes, que é o perito criminal, né? Perfeito. A gente tem a divisão, né? O perito criminal, por lei, é aquele que presta concurso ou para o Instituto de Criminalística ou para uma força policial específica, né? Em alguns estados, a Polícia Civil incorpora esse Instituto de Criminalista. Em outros estados, ele é separado da Polícia Civil. Então, em alguns casos, os peritos são policiais civis, em outros casos, eles são servidores desse Instituto de Criminalística, né? E a gente tem também a Polícia Federal, que tem um quadro próprio aí de peritos, que são peritos criminais, são esses, né, aprovados em concurso público. E, no meu caso, eu sou perito judicial, né? Eu tenho qualificações em informática, então a gente passa por um cadastro, né? E aí cada estado, eu sou cadastrado em 7 estados, né? Aí cada estado tem o seu rigor, o seu edital, né? A sua normativa ali, sua exigência. E aí a gente cumprindo essa exigência, a gente passa a pertencer a um banco de peritos que fica à disposição da justiça. E aí, de acordo com a expertise de cada um, quando demandado, né, o juiz nomeia esse perito para poder tirar dúvidas ou resolver algum problema de impasse técnico, né? Porque a gente tem sempre duas partes, né, no processo, e tem mais o juiz, que é a terceira parte, né, que a gente fala. Então, assim, e os três, às vezes, têm dúvidas técnicas a serem respondidas para o juiz ter, então, né, a sua decisão motivada ali. E aí a gente auxilia com a entrega de um laudo, né, onde a gente responde os quesitos, né, que a gente fala, que são as dúvidas das partes. E, em alguns casos, que não é raro, o próprio juízo postula alguns quesitos, que ele também tem as dúvidas dele, né? Quanto àquele caso ali que ele tá julgando. Então, a gente tem essa divisão. Os peritos criminais, que em tese são os peritos oficiais, né? E os peritos judiciais são esses peritos que não são concursados, mas a gente passa por um cadastro, por uma filtragem, uma triagem ali, para a gente ficar à disposição da justiça para esses casos. Certo. E, Peterson, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que são os crimes cibernéticos. Bom, os crimes cibernéticos são os previstos, né, em legislação própria, onde eles atuam, iniciam ou finalizam, né, em ambiente digital, em ambiente virtual, né? Agora a gente tem aí metaverso, tem uma série de outras questões aí aprofundando, que a gente acha às vezes que é fantasioso, mas já tem processos, já tem várias questões em andamento. E
Tem também os ataques, né? Às vezes ataques a provedores. A gente teve até mesmo aqui na cidade, né? Em Itaperuna, não vamos falar o nome do provedor aí para não comprometer, mas a gente teve um provedor aqui que sofreu uma série de ataques aí. O pessoal ficou bem bravo aí, semanas aí com a internet com extrema lentidão, né? Enfim. Então a gente tem LGPD também agora. Agora não, né? Já é antigo, mas agora tá que o pessoal tá levando mais a sério, né? Então assim, esses provedores quando são atacados eles têm que apresentar relatórios se vazou informação, em que nível que foi afetado, seja base de clientes, né, seja qualquer outra questão interna. Então, o perito ele auxilia nesse caso, né, ou identificando o atacante, ou ajudando a mitigar esses ataques, né, e os crimes, assim, às vezes a gente pensa, o crime não é só aquele crime de morte, aquela coisa fantasiosa dos filmes, né, a gente tem delitos, né, de menor potencialidade aí, mas que também são crimes que vêm acontecendo virtualmente. Eu cito aqui um caso, infelizmente, muito comum que a gente está pegando aqui, nos tribunais aí da região, são esses contratos consignados, né? Que infelizmente a gente vê aí diversas notícias, base de dados de INSS, de uma série de órgãos que vazam, né? E essas pessoas pegam esses dados dessas pessoas e utilizam-se, né, de alguns meios, que é até bom a gente não detalhar muito para não incentivar a prática, mas de posse desses dados, essas pessoas realizam, às vezes, empréstimo em nome de um terceiro, né? E aí depois esse terceiro é surpreendido com um desconto, né, no seu contra-cheque ali, e aí depois tem que recorrer à justiça para poder estar reavendo esses valores, né? Então não deixa de ser um crime também aí na esfera virtual aí, um crime cibernético, né? E você pode falar um pouquinho também, Pedro, como que funciona, como que é feito esse roubo de dados? Por exemplo, o meu site é invadido, os meus dados são vazados, né? Aí vai, clona meu cartão, em vários bancos, o perito digital forense atua nessa área para fazer o Então, laudo se aquele sistema foi invadido ou não. tem peritos que atuam, né, nessa questão, como eu falei, se o seu site foi, né, foi atacado, né, teve os dados violados, a gente tem ali uma série de ramos, né, vamos dizer assim, que vão ter que ser executados ali. Por exemplo, você vai ter que ter um perito ali especialista em segurança para poder. Porque se a pessoa teve acesso ao seu site, você precisa identificar que falha é essa que tem ali e corrigir. Porque senão a pessoa vai acessar quantas vezes for preciso se a falha continuar ali, né? Então aí seria um segmento, né? Você vai ter que. A questão da LGPD que eu citei, né? Se você tinha dados de usuários no seu site, você vai precisar informar que dados esses que vazaram, né? E aí é outra área, outra especialização, né? Outra expertise que é necessária aí, né? E também para você recuperar qualquer tipo de dano, né? Que você tenha sofrido aí. E aí você teria outra área, né? Teria um perito de investigação, forense, porque a gente vai ter que fazer uma série de quebras de sigilos e tudo mais para poder chegar de fato nessa pessoa, né? Enfim. Então, assim, um ataque necessariamente, né, ele envolve várias áreas, né? Então, cada perito numa determinada especialidade, às vezes tem um perito que tem né, multidisciplinaridade ali de conhecimento. Mas muitas das vezes a gente vai lidar com uma equipe, né? Porque são áreas estão conexas, mas são áreas que requer conhecimentos específicos também profundos. Assim como outras áreas, a gente tem o próprio advogado, às vezes, né, o tributarista não é tão especializado quanto família, né, civil e criminal, a gente tem entre aspas, uns extremos aí, né? Então, quando a gente tem um caso que envolve mais de uma área de expertise, a gente costuma, às vezes, até mesmo fazer parcerias ou, né, procurar empresas, amigos, parceiros aí, para trabalhar nessas várias áreas aí de atuação, né? E como que a perícia forense, Pedro, ajuda no combate
a pornografia infantil e a pedofilia pela internet. Você já chegou a pegar algum caso assim? Já teve conhecimento de algum caso? Esses casos, né, por lei, são de competência da Polícia Federal, né? Até um determinado ponto, às vezes a própria Polícia Civil também participa de investigações conjuntas, né? Mas é um crime, salvo engano, aí, tipificado e de atribuição aí da Polícia Federal. Então, quando a gente atua, às vezes é para colher evidências ou alguma coisa, né, nesse sentido, para poder municiar, às vezes, por exemplo, pode acontecer com, né, espero que não, mas com filho de alguém, algo do tipo, e aí geralmente esse pai, esse familiar, né, contrata um perito ou algo do tipo, ou até mesmo esse perito auxiliando alguma força policial, para reunir esse material e poder, né, tá acionando aí a Polícia Federal, que é quem realmente tem atribuição aí a combater esse tipo de crime, né? Você já chegou a participar de algum caso desses? Às vezes a gente tem o contato, porque assim, pela legislação, até se eu tiver contato com algum material desse, por exemplo, se eu estou analisando um caso, né, e armazeno algum conteúdo desse no meu computador, eu estaria imputando ali num crime, né? Por isso que a gente, sempre quando vai atuar, né, a gente precisa de respaldo, né? Por exemplo, como eu comentei, quando eu atuo, por exemplo, para a Polícia Civil, eu recebo uma nomeação do delegado, me atribuindo, né, me dando poderes para atuar naquele caso ali. E nesse caso eu teria aí né, eu não sou advogado, mas me corrija se estiver errado, né, um excludente de licitude praticamente, porque, né, eu estou de posse daquele material, mas com a finalidade exclusiva ali, né, da execução daquele trabalho ao qual eu fui nomeado, né. E especificamente de pedofilia, eu não peguei nenhum caso, não. Assim, de eu atuar diretamente, não. Já atuei em casos que se desdobraram depois em outras questões, né? Mas eu não tive atuação direta nessa continuidade aí do caso. Tira uma dúvida agora, Peterson. O perito é como se fosse um hacker da polícia, vamos dizer assim. O hacker, que o pessoal conhece aí, né? Às vezes usa o termo para pessoas que invadem sistemas, né? Na verdade, assim, se a gente for levar ao rigor aí da palavra hacker, seria um especialista em segurança, né? E aí, de fato, alguns peritos o são, né? Especialistas em segurança, têm conhecimentos avançados em segurança, seja para explorar falhas ou conhecer essas falhas para prevenir, né? Empresas e órgãos de serem atacados. O perito, como eu falei, ele sempre está auxiliando na parte técnica, né? Os casos mais comuns, por exemplo, nos tribunais da vara civil, são essas questões de fraudes. Por exemplo, como eu citei, tem a fraude de consignado, já vi casos, por exemplo, de clonagem de chip, de aparelho, né? Essa parte mais de informática, né? É um bom tópico para a gente falar, Peterson. Porque hoje em dia tem Polêmica. muitos golpes de clonagem de telefone, né? A perícia ajuda nessa investigação. Sim. No caso de essas clonagens de chip de telefone, a gente consegue solicitar, né, as operadoras, né, ao próprio cliente também, reclamante, enfim, dados para saber se aquilo de fato foi uma fraude que ele sofreu ou às vezes até que ele está cometendo, né? Porque infelizmente a gente já teve casos de que a pessoa de fato executou a fraude e acionou a justiça achando que ia conseguir assim, ludibriar a justiça, de enganar como se ele tivesse sido uma vítima, né? Mas na verdade ele de fato executou aquela fraude ali. Então, quando a gente pede uma série de documentos, seja da pessoa, seja dos provedores, da operadora de telefonia, do que for, a gente às vezes acaba identificando aí que a pessoa não foi uma vítima, e na verdade foi às vezes até o autor, né? Então, a gente
auxilia nesse sentido, né? Chegou aqui uma pergunta, depois eu vejo a pergunta e faço. Vamos lá, Peterson, primeiro essa parte. Você pode falar para gente, vou dar uma dica de como proteger os dados, os nossos dispositivos, porque eu acho que é importante, né? Porque hoje em dia, com esse Hum. mundo da internet, a gente compra muito online, visita muitos sites, que a gente não sabe quem está pegando nossos dados, né? Sim, perfeito. Então, pessoal, a gente costuma recomendar, quando for fazer compras pelos aplicativos oficiais, né? Por quê? É muito mais difícil o atacante, vamos dizer assim, ele fraudar um aplicativo do que ele fraudar um site, né? O site às vezes troca ali uma letra, usa uma série de artifícios ali que visualmente a pessoa não consegue identificar, né? E é enganada muito facilmente. Agora, a pessoa te convencer a instalar um aplicativo no seu celular que é falso, quando você acessa a Apple Store ou a Play Store da Google, você vai perceber ali pela quantidade de downloads, pelo nome do fabricante, que às vezes aquele aplicativo é suspeito, que ele, né, não está assinado, enfim. Então, uma dica é essa. E outra dica muito importante para quem ainda não ativou, tanto em WhatsApp, Instagram, é ativar o fator de autenticação, né, de dupla autenticação, que é um mecanismo que, se alguém tentar entrar na sua conta, ele precisa digitar uma senha adicional, além da sua outra senha. E em muitos casos é possível você até cadastrar aquele dispositivo do celular, que você precisa gerar um código para liberar esse acesso. Então, assim, a gente vê muitas pessoas falando, hackearam meu Instagram. Né? É o clássico aí, a gente vê o pessoal vendendo móvel, saldão, né? De vez em quando, infelizmente, quando acontece isso, as pessoas logo tentam dar algum tipo de golpe de Pix, falar que está precisando de dinheiro emprestado, enfim. E a gente percebe que no modo de operação, geralmente essas pessoas são enganadas, né? Não que não exista, né? Mas assim, 90% dos casos, não é a pessoa que descobriu a sua senha, é a pessoa que forneceu a senha para alguém, só que não percebeu, né? Um clássico aí que o pessoal faz muito é ficar vigiando, por exemplo, anúncios lá no OLX, e aí você posta lá um anúncio. Aí alguém liga para você, tá lá monitorando o OLX, porque seu anúncio fica lá, acabou de postar, né? Alguém liga para você e se faz passar por um atendente do OLX dizendo que vai te enviar um código para liberar aquele anúncio, né? E aí, na verdade, o que a pessoa faz? Ela vai lá no seu Instagram, pede um reset de senha, e aí chega para você, você tá na cabeça que é um atendente do OLX te ligando, e aí você acaba achando que realmente chegou um código do OLX, você não lê, né? A falta de atenção, a falta de cuidado ali, e aí passa esse código para a pessoa, que na verdade foi o seu reset de conta aí do Instagram, Facebook, enfim. E aí a pessoa acaba tomando controle ali da sua conta. Então, se você tem esse fator de dupla autenticação ativado, num caso desse, a pessoa não conseguiria acessar, né? Ia pedir uma outra senha, e aí às vezes você se tocaria, né, do golpe que você está caindo, você conseguiria talvez reverter essa situação aí. Então é um exemplo, né? A questão das pessoas se protegerem. É tomar muito cuidado, é não ser curioso. Chegou e-mail, chegou mensagem, compra realizada no valor de tanto. Você fez a compra? Não fez? Não clica. Não vai de curioso, deixa eu ver o que é. Aí que, infelizmente, começam a acontecer aí as fraudes. A grande parte hoje dos golpes acontece por que a gente chama de engenharia social, que é quando alguém, né, te engana, convence você de uma situação para poder obter algum dado, igual nesse exemplo que eu falei do OLX, o pessoal faz muito, né? É obter esse código que vai chegar no seu celular. E aí você acaba passando essa senha para a pessoa. Então, assim, ele não te hackeou, você deu a senha para ele, né? Infelizmente, é um grande case aí que vem acontecendo.
E o famoso golpe do Pix, Peterson? A pessoa pede, vai no meu WhatsApp, né? E pede um Pix pro meu nome, igual muita gente faz, né? Tem como eu rastrear quem é? A pessoa consegue, a justiça consegue chegar até a pessoa? Consegue. É bem trabalhoso, né? E a gente tem aí toda uma questão jurídica que, né, infelizmente protege os dados das pessoas. Por um lado, né, é bom, por outro lado dificulta esse tipo de ação, né? Mas a gente consegue, através da justiça, pedir algumas quebras de sigilo, né? Tem o famoso, só reforçando, né? Eu não sou advogado. Tem o procedimento aí do processo de antecipação de provas, né? Onde a gente consegue fornecer elementos mínimos para demonstrar ali que foi, né, sofreu uma fraude ou uma lesão, né, de alguma forma, e a gente pedir à justiça que seja feita a quebra de sigilo naquele aparelho, que a operadora forneça os dados de cadastro, e a gente está depois reavendo esse prejuízo através da justiça, né? Mas consegue chegar até a pessoa uma perícia digital. Por exemplo, perito, no seu caso, você fazer Então, essa perícia nos dados, consegue chegar até a pessoa? a gente consegue, né? É dificultado, porque geralmente as pessoas que aplicam esse golpe utilizam o telefone no nome de um terceiro, né? Usam uma série de artifícios aí para dificultar. Mas há a possibilidade sim, porque a gente tem que lembrar, mesmo que o telefone esteja no cadastro de outra pessoa, a gente vai ter ali a questão da antena, né? Esse Pix foi para qual conta? Aí a gente poderia solicitar imagens do banco, onde que sacou, enfim, uma série de elementos aí que poderiam nos levar a quem de fato é o beneficiário ali daquele golpe, né? Alguns anos atrás, antes de ter essas coisas de aplicativo de banco, era muito comum a clonagem do cartão, né? No próprio caixa eletrônico, né, Peterson? Era o famoso chupa-cabra antigamente, né? Que você enfiava o cartão e ele copiava os dados. Como que era feito isso? Eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas tinham na época, né? Sim. Antigamente, o cartão, vocês vão lembrar que atrás dele ele tinha uma tarja preta, que era a tarja magnética, né? O que esse chupacabra fazia era uma quadrilha, né, que tinha acesso aos caixas eletrônicos, às vezes envolvendo o pessoal da manutenção dos caixas, às vezes não. Às vezes eles colocavam uma máquina que ficava na superfície mesmo, e as pessoas não percebiam essa alteração. Então, no momento que você inseria o cartão, ele fazia, por aproximação, a leitura dessa tarja magnética, né? Não sei se você vai lembrar, antigamente as maquininhas, algumas ainda têm, mas na lateral tinha um leitor da tarja magnética. Só que devido a essas fraudes e tudo mais, houve um consórcio, né? Eu estava até essa semana aprofundando estudos sobre isso, porque eu estou com alguns casos de suposta clonagem de chip. E aí foi feito um consórcio entre a Mastercard, Visa e a Europay, né? E aí por isso que o chip chama EVM, né? Que é Europay, Visa e Mastercard. Então, esse consórcio, que são as maiores do mundo, né? E aí depois outras adquirentes integraram, né, nesse consórcio. Eles desenvolveram esse chip novo e baniram os cartões com emissão de tarja. Então, assim, tanto pela inspiração quanto pelo, entre aspas, recall, né, que foi feito, hoje não tem mais esses cartões aí de tarja no mercado, a nível de cartão de crédito e débito, né? Os cartões hoje são todos desse chip, que é um chip especial, enfim, e não se tem documentado, desde essa mudança, nenhuma fraude com chip, né, com chip específico. Não dizendo que não aconteça, né, mas não há documentação. Roberto, agora vamos umas curiosidades que a gente acha que é verdade e você como profissional pode falar se é verdade ou mito, né? É verdade que
a gente está sempre conectado, como que eu vou dizer, os celulares hoje em dia, né? É muito comum a gente falar numa conversa. Eu quero comprar um carro marca X. E quando você abre o celular, começa a aparecer um monte de anúncio daquele carro. O que é isso? Por que isso acontece? Tem um seriado na Netflix que fala sobre isso. Eu me fugiu o nome agora, se alguém que estiver assistindo aí lembrar, puder mandar o nome aí. Eu não acho que não é o Dilema das Redes, é um outro nome. É, Segurança Violada, Privacidade Violada, se eu não me engano, é o nome do seriado. Que ele fala sobre isso. Esses dispositivos, eles estão, infelizmente, o tempo inteiro nessa monitoria. E isso é oriundo daquele, quando você instala, que você sai avançando, sim, aceita e não lê os termos. Então, naqueles termos ali tem esse fornecimento de informação, né? A gente tem que lembrar aquela frase máxima, né, que o pessoal fala, quando a solução é de graça, né, o produto é você, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, e não pense que isso aconteça só com Android, não. Com o iOS, né, que é o software da Apple, também acontece essa questão. Então, realmente, os aparelhos, né, ficam monitorando algumas questões. Eu já vi pessoas até relatando que essa câmera frontal do aparelho não é para fazer selfie, não. Que ela é para ficar monitorando o seu olhar na tela. Então, ele sabe se você fixou o olhar por X tempo no anúncio. Então, ele vai fazendo essas leituras e aí vai vendendo informação, porque, né, eles te dão um aparelho com super sistema, entre aspas, de graça, mas, na verdade, você é o produto que aquela empresa está vendendo, para vender para Então, na anunciantes, né? verdade, então, popularmente dito, a gente é vigiado 24 horas por dia, né? Com certeza. Você está roncando aí enquanto dorme e daqui a pouco vai vir cursos de cura da apneia, Não, é uma coisas coisa assim. impressionante. Você fala que quer comprar alguma coisa, você faz uma determinada coisa. Primeira coisa que você abre o celular, aparece um anúncio. Sim. Ajuda por um tempo, mas não deixa de ser a gente perder um pouco de privacidade por outro lado, né? E tem também a identificação de pessoas, né? Você, com o seu celular, aproxima de outros celulares, aí depois aparece sugestão de amizade daquela pessoa para você. Tem uma série de recursos aí, né? E Não é uma você área acha que eu avanço que tudo, né? realmente as pessoas são vigiadas? Com Não é, certeza. a teoria da conspiração, né? Mas tem muita coisa que a gente às vezes não é a nossa realidade, né? Seja aí por questões militares, questões de inteligência, né? Isso aí é uma guerra invisível, né? Que a gente não é o nosso dia a dia, talvez, mas que ela existe de fato, né? É porque hoje A o gente ser vê a humano própria se guerra da Ucrânia tornou. aí, a gente vê alguns relatos que, muito antes de estar nessa guerra mais física, né? A guerra virtual, ataque a empresas, vazamento de dados, a Rússia já está há muito tempo na guerra virtual com eles, né? Hoje o ser humano se tornou dependente da tecnologia, é mais viciado do que qualquer outra droga, né? Hoje o celular, o computador faz parte do ser humano. Com A gente vive certeza. conectado. A primeira coisa que a gente quer saber de alguém, que vai pesquisar nas redes sociais. Antigamente você via no Messenger procurar referência perguntando. Hoje você vai, a primeira coisa que quer saber de referência no Messenger, você vai na rede social para saber se aquele médico tem perfil, se alguém fala mal, se fala bem. Exato. É bastante facilidades aí, né? Vou tentar voltar naquela pergunta do Era colega que sobre fez lá em cima, mas inteligência artificial, aquela pergunta. tem ela aqui, ó. Ele falando crescimento de tecnologias, deepfake, voz de terceiro, vão influenciar e tal. Como está a corrida hoje de IA e os peritos. Então, a questão da IA, com certeza,
avançou bastante, ela nos ajuda muito, mas também prejudica nesse sentido de hoje estar fazendo aí, né, fotos falsas, vozes sintetizadas, né, e tudo mais. Eu vejo que isso é bom de certa forma, porque eu tenho uma preocupação muito grande em coisas até menores, não só relacionadas a IA, que eu vejo que as pessoas ainda estão no próprio direito, né? Tem o princípio da boa-fé, e aí as pessoas às vezes vão no pressuposto que tá todo mundo falando a verdade, que todos os documentos que a gente está vendo são originais, que são lícitos, probos, né? É complexo. Ninguém A se questão da IA. preocupa mais de saber a veracidade da notícia, né? Ela vai Sim. espalhar, as pessoas vão espalhando sem saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. A questão da IA, ela aumentou a exigência do perito, que agora você tem que ter um olhar bem mais técnico, né? A IA ela tem as fotos, essas vozes e tudo mais produzidas por IA, elas têm deficiências, e aí o bom perito profissional naquela área ali vai saber identificar. Então o que a gente tem que, na verdade, é ter um senso aí, né, de que a gente precisa, eu falo muito isso, né, quando eu faço palestra sobre perícia digital, falando sobre que a gente precisa impugnar essas provas, anexou uma foto. Olha, vamos ver se essa foto, né, realmente ela atende ali, se não é uma montagem, se não é uma foto produzida. A gente não pode aceitar, né, à torta e direito aí, qualquer material, né? Infelizmente, em alguns casos, às vezes a gente está fazendo perícia e a gente pede, às vezes, assim, olha, eu quero o contrato original, né? E aí, às vezes, falam assim, com essa cópia aqui é possível fazer perícia? Poxa, é possível, mas não é o original, né? Então, você está presumindo que aquela cópia é autêntica, né? Que ela não sofreu nenhuma alteração. Então, assim, é um perigo muito grande ficar aceitando, seja cópias, por exemplo, de contrato, na minha opinião, né? Sabendo aí com todas essas fraudes aí acontecendo, né? Então, é bem complexo. Tem um colega que fez uma pergunta aqui também, o que eu acho sobre celular para criança. Celular para criança é uma pergunta complexa, abrangente, né? Eu acho interessante crianças terem acesso à tecnologia desde cedo, porque elas são uma outra geração, né? Eu, apesar que eu tive contato com o computador muito cedo, a partir de 10 anos eu já mexi em computador assim, já um nível médio avançado, mas assim, a gente vê hoje crianças de 3, 4 anos com domínio em manusear equipamentos eletrônicos, né? Tem os perigos das redes, tem, mas tem também recursos, né? Sistema de proteção dos pais, filtro de conteúdos, né? Uma série de situações para amenizar esses riscos aí, né? Então, eu acho legal, porém a pessoa tem que ter o conhecimento para fazer essas restrições aí, né? Peterson, Acho que... dentro das suas qualificações, você tem curso de investigação, certificação de investigação forense na internet. O que vem a ser isso? Então, esse conhecimento de investigação na internet, é como a gente comentou aí, é você rastrear pessoas na internet, às vezes procurar até mesmo pessoas desaparecidas, né? Fazer investigações de chegar, às vezes, à autoria de pessoas, enfim, tudo relacionado a essa questão de rastreabilidade, identificação, né? Na internet. O que seria análise, observação, detecção de comportamentos suspeitos? Esse é um curso que eu fiz pela Academia Nacional de Polícia, que é a academia que treina a Polícia Federal, né, em Brasília. Esse é sobre comportamentos de suspeitos. Essas pessoas, às vezes, que estão no aeroporto, o cara está portando, às vezes, uma droga, uma bomba, alguma coisa, você tem sinais que você identifica se aquela pessoa está nervosa, né, se ela está desconfortável, se ela está ansiosa, né? Seria mais para essa análise em imagens, em vídeos, né? Entendi. Em coisas. E o que seria grafotoscopia? A grafoscopia foi muito
é muito conhecida, né? É a parte de análise de assinaturas, para assim dizer, num termo bem objetivo, né? Tem muito ainda, né? Agora está migrando mais para os contratos digitais, mas a gente ainda acha muita falsificação de assinatura, né? É óbvio que eu não posso falar nomes, mas, por exemplo, eu tenho casos que a pessoa às vezes comprou um veículo e aí estava negociando com o vendedor e tudo mais, o vendedor me manda documento e tudo mais, mandou, e aí depois o próprio vendedor falsifica lá a assinatura da pessoa e faz um contrato, às vezes com valor acima do que estava negociando, né? E depois chega o boleto para aquela pessoa pagar, vai ficar na justiça aí uns bons anos aí para poder resolver, até lá a pessoa recebeu comissão, já foi embora, né? Já, enfim. Então é quando a pessoa, a grafoscopia é a análise, sendo assim, bem superficial, análise de assinaturas, rúbricas, manuscritos, né? E até mesmo, por exemplo, até mesmo sentimento, vamos dizer assim, né? Na escrita, aí seria um outro ramo dentro da, né? Mas é possível fazer isso, saber se a pessoa estava ansiosa, com medo, algo do tipo, ao escrever, né? Tem esses estudos também. Eu acho muito interessante também de falar, Peterson, porque esses dias eu até entrei em contato com você, eu quase sofri um golpe, né? Eu recebi um e-mail meio que de uma extorsão, dizendo que a pessoa do outro lado falava que ela tinha invadido meu e-mail, meu computador, e que tinha imagens da câmera do meu computador, com o meu histórico de navegação. Que isso é possível, Peterson? É possível, mas o que acontece? Esses golpes, é o que eu falei no começo sobre engenharia social, qual que é a estratégia das pessoas, né? Eu tenho conversado com alguns amigos da Polícia Civil, Polícia Federal, sobre essa questão de crimes hoje na internet, né? O que acontece? A nossa legislação, né, tem suas lacunas aí, e aí uma pessoa, quando comete um delito desse online, não tem a famosa grave ameaça, né? Então, se por um acaso essa pessoa, né, fosse condenada, vai pegar alguns meses, né, e responder em liberdade. Então, assim, não teve uma grave ameaça a você. Agora, antigamente, quando a pessoa assaltava na rua, de mão armada e tudo mais, era um outro nível. A pessoa corria um risco de ser abordada por um policial, de trocar tiro com alguém, enfim. Então, assim, ficou muito fácil para os criminosos praticar esses crimes no ambiente virtual, né? Ficou cômodo para eles. Sem contar a escala, que é o que aconteceu com você. O que ele faz? Ele pega um banco de dados desses aí que vazam na internet a todo tempo, pega lá 100 mil e-mails, ele vai disparar para todo mundo o mesmo texto. Se você ler esse texto hoje de novo, você vai ver que ele é totalmente genérico, né? Ele não fala especificamente Erro de português. erro de português, né? Porque quem está cometendo aí esse delito às vezes não tem as melhores Eu instruções, já mas enfim. brinquei com o pessoal aqui de casa que o bandido perdeu a credibilidade comigo quando ele começou a escrever um monte de coisa errada. Então, Eu falei, nem para assim, escrever certo, pra ameaçar a pessoa, com um texto escrito correto, e a pessoa conseguiu. você imagina, ele manda esse e-mail aí para 100 mil pessoas. Se 1% cair, quanto que ele não faz de dinheiro? Né? Em quanto pouco tempo dentro de casa, ou seja lá de onde ele estiver. Então, assim, é muito cômodo para eles, né? Esse tipo de crime no ambiente virtual. E ele manda e-mail para você, ele manda e-mail para uma série de idosos falando que tem que fazer prova de vida, ele manda e-mail para um monte de empresário falando que está cobrando uma taxa para poder fazer liberação de um crédito. Enfim, ele vai disparando para todo mundo, uma hora alguém cai, né? E aí é estatística, né? Se alguns por cento aí caírem, né? O montante que essa pessoa não faz. Tem outra pergunta aí, Peterson. Você consegue ler para mim, por favor? Consigo. Os aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram são de fato encriptados de ponta a ponta? Existe a segurança real ou pode ser decodificado por um perito? Porque essas são as justificativas das empresas de não entregar as conversas. Então, elas são sim encriptadas ponta a ponta. Acontece que a chave que quebra essa criptografia, ela está no aparelho da pessoa, né?
Então, o que a gente consegue, em muitos casos, é pedir esses dados. As empresas às vezes alegam que elas não têm a imagem aberta, né? Mas às vezes perdão, as mensagens, né, criptografadas, às vezes eles têm. Ou no caso, por exemplo, de celulares que fazem esse backup, a gente às vezes consegue acessar esse backup, e aí, o cachorro está esbarrando aqui, e aí a gente consegue, com a chave que tem no aparelho, descriptografar essas mensagens, né, e ter acesso. Aí, mais uma vez, onde eu falo, né, teria que ter como é que fala? Uma tríade, né? Advogado, perito e algumas autorizações judiciais aí para a gente estar obtendo êxito, né? Gostaria de voltar um pouco para trás. Essas legislações que envolvem a internet são muito novas, né? Porque o grande notícia que a gente lembra e que foi mais noticiada foi as fotos vazadas da Carolina Dickmann, né? Que é onde começou esse boom de criar legislações para proteger as informações da internet que antes não tinha. A gente tem recentemente algumas leis tramitando aí, alguns projetos de lei também, com avanços aí importantes, mas infelizmente nosso sistema aí é moroso, né? Congresso, todo o trâmite aí que vota numa casa, vai para outra e volta, é complexo. E ainda tem série de interesses políticos e administrativos aí, então é um tema bem complexo. Mas assim, tem a Lei Carolina Dickmann, tem Marco Civil da Internet, a gente tem algumas outras legislações que são de temas específicos, por exemplo, que a gente falou aí, né, de contratos, a gente tem a lei onde prevê aí certificação digital, né, assinaturas, agora é comum, né, assinaturas que a gente chama de avançada, assinatura que a pessoa manda um e-mail para você, você clica no link e assina um contrato. Então, aí eu não lembro agora de cabeça o nome da lei, eu acho que é 10.194, não lembro. Depois eu posso te mandar o link aí, você posta aí E tem algum no vídeo. caso, Peterson, que mais te marcou na sua carreira? Rapaz, é difícil falar. Já tive um caso, assim, que eu achei bacana de participar, né? A gente não pode falar nome, cidade, nem nada, mas, enfim, que um pai utilizou, assim, entre aspas, né, vamos dizer assim, manipulou a filha a escrever uma carta, né? E a gente conseguiu identificar que essa carta não foi, não que não tenha sido do punho, né, da pessoa, mas que ela não foi espontânea, né? Então foi muito bacana que foi esse desfecho, né? Porque foi demonstrado através da perícia, como se esse pai tivesse ditado ou dado um rascunho para a pessoa copiar, né? E a gente conseguiu demonstrar isso tecnicamente, entendeu? Através da perícia grafotécnica, que você perguntou primeiro aí, entendeu? É um caso que foi bacana, assim, pelo desfecho, que no começo tinha esse suspeita ali da pessoa ter sofrido algum tipo de violência e tal, enfim. E aí, com essa conclusão, assim, achei, assim, foi bacana o desfecho e tal. Foi um caso, assim, que eu sempre lembro, né? Você não costuma pegar casos envolvendo cyberbullying, esse tipo de pornografia na internet, né? Igual eu falei, esses casos, eles são de competência, né, de pornografia e tudo mais, são de competência da Polícia Federal, mas a gente pode atuar sim, Você nunca entendeu? chegou a atuar em algum caso desses? Eu já atuei em casos similares a esse, desses de sextorção, né, que a gente fala. Sim. São pessoas que às vezes têm fotos de outras pessoas íntimas, né, e fazem ameaças, fazem chantagens, né. Esses casos são sempre muito marcantes, né, Peterson? Porque Envolve envolve menores de sentimento, envolve as idade. pessoas. É complicado.
Aí geralmente os advogados ligam para a gente e perguntam se a gente tem algum tipo de gatilho, se a gente tem impedimento em trabalhar com algum tipo específico, né, de contato, por causa disso, que é muito emocional, né, envolve essas questões. Mas, assim, tem muitos casos que, assim, eu costumo brincar, né, eu, eu sou servidor público, né, também, e eu comecei a trabalhar, quando eu iniciei no serviço público há 10 anos atrás, eu trabalhei muito no SUS, né, na rede SUS. Então, eu costumo falar, você vê tanta coisa ali que, infelizmente, você tem que conseguir, eu brincava, né, deixar o coração da porta para fora. Porque se você levar tudo aquilo ali, você não consegue. Você absorver todo aquele conhecimento ali. É igual eu também, assim, a gente, enquanto perito, a gente atua em muitos casos de segredo de justiça, casos de intimidade, né, tudo mais. Então, assim, tem bastante casos aí que, assim, balançam a gente, mas a gente não pode se deixar levar para não influenciar o julgamento, né? O julgamento que eu digo assim, eu enquanto perito, eu não posso beneficiar nenhuma das partes, né? É importante dizer isso. O perito, quando o perito judicial atua, a gente é imparcial, a gente está ali pela técnica. Eu estou ali para tirar dúvida de todas as duas partes, né? Seja autor e réu, e também do juízo, né? Do magistrado ali que tem as dúvidas técnicas dele também. Então, assim, e a gente não está ali para, porque foi um golpe de consignado num idoso. Eu estou ali, coitado do idoso. Não é assim, entendeu? A gente está ali pela técnica e a gente precisa manter essa imparcialidade para a gente não tendenciar para nenhum dos dois lados, né? Já que a gente está falando de tecnologia, eu não poderia deixar de agradecer ao patrocinador dessa live, que é a galera lá da Planet Importadora. Para quem não sabe, a Planet fica aqui em Itaperuna. Lá você encontra diversos produtos importados. A loja fica lá na Cardoso Moreira, número 806, no centro de Itaperuna. Para a galera que é de fora, pode ver todos os produtos através do Instagram. E o site que é @planetimportadora.com.br. Peterson, eu queria saber um pouco mais da sua vida. Os seus amigos ficam te pedindo dicas? Fala, Peterson, olha a mensagem que eu recebi. Olha isso que... Amigos e não amigos, né? Olha esse Assim, e-mail. Colaram pessoal sempre manda. meu número, o que eu faço? Você já teve O pessoal algum... sempre manda um site, pergunta se esse site aqui é confiável. Sempre tem. Assim, mas acho bacana, igual como eu comentei, né? Só da pessoa desconfiar já é interessante, né? Onde eu falo, né? Desconfie, não acredite, pode ser um amigo, pode ser sua mãe mandando uma mensagem para você, clique aqui. Você não, antigamente tinha muito, né? A pessoa estava contaminada por um vírus, vamos dizer assim, de forma genérica, e aí ela mandava mensagem para todos os contatos dela para clicar num determinado link. Essas pessoas iam clicando e aquilo ia só multiplicando, né? Então, assim, não é porque você conhece a pessoa que você pode sair clicando em tudo que ela manda. Então, tem que ter esse cuidado, tem que olhar o link ali, tentar ver se não tem uma letrinha alterada, né? E na dúvida, não clica, não seja curioso, porque é a curiosidade aí que está fazendo os golpes terem êxito aí. Vamos criar uma trajetória sua, Peterson. Você daquele Itaperuna mesmo. Você fez faculdade de engenharia, né? Eu fiz análise de sistemas Uhum. e depois eu fiz contabilidade. Eu tenho 2 graduações. E como que essa área da perícia entrou na sua vida? Então, a área de perícia é muito bacana. A gente está aqui no interior, né? Apesar de eu atuar em outros estados e outras cidades, eu pego muito região de interior, apesar de atuar em algumas capitais também. E assim, a gente acaba fazendo de tudo, né? Você tinha perguntado no começo como que é a questão do perito. A gente acaba virando o Severino, que você imagina. Itaperuna mesmo, né? Vou citar então Porciúncula, que eu fui recente.
eles comentaram para mim que a perita que atendia lá era do Rio de Janeiro. E era uma senhora até de idade e tudo mais, que ela até não está respondendo mais as demandas de lá. Então, assim, você imagina, tem gente que não sabe nem que porcíncula existe. Então, fica carente ali de serviço. E aí, quando você, né, se oferece a prestar serviço numa vara dessa, num fórum, né, na comarca, igual Porciúncula, principalmente que lá é o que a gente chama de vara única, né, que é a vara que atua todas as especialidades numa única vara. Então, assim, você acaba pegando de tudo. Como eu falei, contrato consignado, acidente de trânsito, o que vier, falsificação celular, notebook, documento, assinatura, é tudo. Então, é multidisciplinar, né? A gente acaba... Assim, não são todos os peritos que atuam em tudo, tá? Deixar isso bem claro. Tem muita gente que às vezes foca numa determinada área e se dedica sobre aquilo ali. Eu mesmo estou limitando um pouco mais. Na esfera civil, como eu falei, né, os tribunais, eu até tenho atuado em várias áreas, mas eu tenho dedicado muito os meus estudos na área de áudio, né, que é uma área que eu gosto muito, me identifiquei bastante. É uma área que poucas pessoas fazem, poucas pessoas atuam, não, muitos peritos às vezes, eu faço. Aí dependendo do escopo ali da demanda, não, isso eu não faço. Então, é uma área que eu gostei muito, me identifiquei bastante e estou avançando. Até o colega no início da live aí falou a questão do mestrado, né? Eu iniciei um mestrado no campus Goitacazes, no IF, e inclusive a minha dissertação é sobre identificação, né, humana através de perícia em áudio, né? Então, é isso. A perícia é uma faculdade, é um curso técnico? Então, a legislação diz que o perito precisa ter comprovada expertise. Em algumas normas citam cursos de nível superior, em outros isso não é tão claro. Então, como eu falei, costuma cada tribunal estadual ter como se fosse um regimento interno que normatiza isso. E aí, de uma forma meio geral, você não necessita, não necessariamente, né, de uma graduação, apesar de que a maioria dos tribunais entende que precisa. Então, assim, geralmente você tem pelo menos uma faculdade, né, e você tem cursos de expertise em determinadas áreas, né. Além disso, os tribunais também exigem que você tenha treinamentos em perícia judicial. Por quê? Às vezes você é um baita profissional tecnicamente, só que você não sabe o que é uma petição, não sabe nem se dirigir a um juiz, né? Enfim. Então você precisa também a questão de prazo, como é que conta prazo, como é que respeita prazo, enfim. Então você precisa também comprovar ali alguma expertise na área da perícia judicial. Então, geralmente é no mínimo isso. Uma graduação, expertise em perícia judicial e expertise numa área específica, que é onde você vai estar atuando na perícia, entendeu? Entrou uma outra pergunta aí, Peter. Deixa eu ver aqui. Tem que falar que, na verdade, o seu início foi... é o colega brincando aí. Tempos áureos aí, falando... antigamente a gente tinha uma rede de bate-papo na internet, que hoje em dia é praticamente extinta, pelo menos aqui no Brasil ainda é pouco usado, ninguém usa mais. Foi na época que saiu o MSN, teve uma queda muito brusca, e aí, hoje em dia, Taperuna quase ninguém usa mais. Que é o IRC, o colega tá fazendo a brincadeira aí. Hoje em dia eu acho que todo mundo usa mais o WhatsApp, o Hoje Instagram. em dia tem um imediatismo, são outros tempos, né? Hoje está complicado. Muito obrigado, Peterson, por ter participado dessa conversa de hoje. Muito interessante. Eu acho que deu para tirar várias dúvidas. Você quer deixar algum recado? Você quer falar alguma coisa? Queria agradecer aí a oportunidade de estar divulgando um pouco sobre perícia. Agradecer a todos que participaram aí, e também parabenizar aqueles que ainda vão assistir, né? Que vai ficar gravado aí.
Eu acho muito bacana a questão dessa evangelização sobre perícia, né? Que as pessoas precisam tomar conhecimento, precisam entender, né? Essa questão dos direitos, né? O que é possível, o que não é possível, principalmente os advogados, né? Para poder estar defendendo aí os seus clientes. É muito importante conhecer essa perícia. E te parabenizar pelo projeto aí, eu estou acompanhando aí Obrigado, essas Pedro. lives que vem acontecendo, Já né? quero Temas deixar variados. aqui o recado que mês que vem vai vir um perito criminal bater um papo com a gente. Oh, bacana. Que ele vai Então, nas cenas de homicídio. Hoje a gente conversou com o digital, mês que vem eu vou conversar com o criminal. é isso Vamos aí. ver os dois lados da perícia, né? Isso aí. Muito obrigado, Peterson. Eu que agradeço, Ricardinho, pela oportunidade aí, parabéns pelo projeto aí. E precisando, é só Muito chamar. obrigado. Um abração. Outro, tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Acabou? Fazer o quê? Esse- Aonde? Aonde? Aqui?